Uma investigação que cruza as fronteiras e ameaça abalar os alicerces do poder no Brasil. O nome Bolsonaro está nos holofotes, mas desta vez o alvo é o filho do ex-presidente. Um inquérito sigiloso, operações nos Estados Unidos e suspeita de atuação contra os interesses do Brasil em solo americano. É uma verdadeira traição à pátria, covarde e traiçoeira. Há fartas provas nas investigações comprovando essas condutas ilícitas. Não só induzimento, instigação e auxílio na tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao Estado estrangeiro, com clara afronta à soberania nacional, mas também fartas provas demonstrando auxílio na negociação espúria, vil, traiçoeira com autoridades estrangeiras para que se pratique atos hostis à economia do Brasil. O que se observa são condutas ilícitas e imorais e o sabor amargo da traição à pátria e ao povo brasileiro, com constante atuação e seguidas afirmações, principalmente nas redes sociais, como se glória houvesse na traição, assumindo autoria para a imposição de medidas econômicas contra o próprio país, que resultaram em taxação de 50% dos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos da América, tendo como consequência um grandioso prejuízo aos nossos empresários e a possibilidade de perda de milhares de empregos de brasileiros e brasileiras. E a história desse Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou e jamais faltará coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, inimigos da democracia e inimigos do Estado de Direito. Um país soberano como o Brasil sempre saberá defender a sua democracia e soberania. Para entendermos tudo isso, vamos voltar um pouco no tempo. A família Bolsonaro sempre esteve no centro da política brasileira, mas também das polêmicas. Agora, um dos filhos do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, está na mira da justiça, investigado por supostamente agir contra os interesses do Brasil nos Estados Unidos. Fontes próximas ao caso revelam que as investigações envolvem suspeita de lobby legal, articulações com grupos estrangeiros e até possíveis violações da soberania nacional. Lá nos Estados Unidos. Começou com um movimento de terceiro escalão, depois subiu para o Marco Rubio, até chegar onde chegou. Só que a coisa agora ficou tão ruim para eles, o tiro no pé está tão grande internamente, que o que se fala lá no Congresso hoje é o seguinte, olha, enquanto Eduardo Bolsonaro estava ofendendo, provocando, criando confusão com o governo, muita gente deixou quieto. Quando estava criando confusão com o Supremo, com Alexandre de Moraes, ok, tudo bem. Agora, brigar com o próprio Congresso, ameaçar o Congresso, então a intenção inicial era dar um fôlegozinho para ele, né? A gente sabe que tem todo um movimento para tentar tirar o mandato de Eduardo Bolsonaro e tal. A intenção era essa. Agora eles estão dizendo, não vamos fazer movimento para salvá-lo, porque ele está atingindo o próprio Congresso. E o que significa não fazer um movimento para salvar, Maria? Deixa em banho-maria, porque ele vai perder por conta de faltas. Então, o primeiro movimento seria fazer talvez uma suspensão, porque aí ele ganha um fôlego maior, ele fica 6 meses suspenso, em 3 meses, um pouco mais que isso, perde o cargo por conta das faltas, né, que passa a ser um número determinante, e ele ganha um fôlego, ele estende um pouco o mandato dele. Agora o que estão dizendo é, olha, a gente não vai fazer nenhum movimento. É claro que política a gente sabe como é um retrato, a coisa pode mudar, né? Mas o que está se dizendo lá é que no início o Centrão teria uma solidariedade com ele. Ninguém quer caçar deputado, ninguém quer caçar colega. Então, porque é aquela velha história, você pode ser eu amanhã, né? Eu sou você amanhã, então vamos tentar poupá-lo. Só que agora a sensação que eles têm é que é um tiro no pé enorme, inclusive o Palácio Planalto. O inquérito apura se o filho de Bolsonaro teria atuado para beneficiar interesses contrários ao Brasil em território americano, seja em negociações políticas, econômicas ou até mesmo em esquemas obscuros. E o mais grave, há indício de que essas ações podem ter prejudicado diretamente o país. Os Estados Unidos não são palco por acaso. A investigação rastreia reuniões, contato com empresários, políticos e até mesmo agências de inteligência. Há rumores de que o nome Bolsonaro pode estar ligado a redes de influência que operam nas sombras do poder global. Essa investigação pode ser a ponta de um iceberg. Comprovadas as acusações,
Nós estamos aqui falando de um crime de dimensões internacionais. Enquanto as peças desse quebra-cabeça são reveladas, o Brasil se vê diante de um escândalo que pode redefinir o futuro político da nação. O governo atual terá que se posicionar firmemente, porque a oposição pressiona e o povo aguarda respostas. Uma coisa é certa, essa investigação não vai terminar em silêncio. Seja qual for o desfecho, o caso do filho do Bolsonaro nos Estados Unidos já deixou uma marca no Brasil. Precisa saber até onde vai o poder dessa trama e quem mais está envolvido. Eduardo Bolsonaro é um dos nomes mais poderosos da família Bolsonaro. Deputado federal, aliado do ex-presidente e pai dele, uma figura-chave na política brasileira. Mas agora, ele está no centro dessa investigação que pode mudar tudo isso. As suspeitas que recaem sobre ele são graves. A investigação apura se Eduardo, nos Estados Unidos, teria ultrapassado a linha da diplomacia e do legal. Dentre os crimes que ele vem praticando, há possíveis acordos que beneficiariam a política externa em detrimento dos interesses do Brasil. Há indícios completos sendo analisados: e-mails, gravações, registros financeiros e o rastro de reuniões que Eduardo Bolsonaro teve com figuras poderosas em Washington. E tem mais. Alguns desses encontros teriam acontecido em momentos-chave, quando decisões importantes sobre o Brasil estavam em jogo. Os bastidores, Eduardo Bolsonaro é visto como elo entre os setores da direita brasileira e as organizações americanas. Mas a que ponto essas relações são legítimas? Investigadores buscam descobrir se houve financiamento suspeito, troca de favores ou até vazamento de informações sensíveis do Brasil para estrangeiros. Se comprovado que esse tal deputado federal está agindo contra os interesses nacional, estamos falando de um crime gravíssimo. Isso pode ter implicações até na segurança do país. Enquanto as investigações avançam, o clima no Brasil esquenta. Aliados de Bolsonaro dizem que é perseguição. A oposição pressiona por resposta. Ele nega qualquer irregularidade. Mas as provas são contundentes. E o Brasil pode estar diante de um dos maiores escândalos políticos da década. Uma coisa é certa: essa história está longe de acabar, mas pode acabar em breve com Bolsonaro preso. Vai enfrentar consequências que vai além da política. O Brasil? Bem, o Brasil pode descobrir que alguns dos seus problemas não começaram aqui, mas do outro lado do mundo, infligido por um brasileiro.